As tochas tremem nas paredes de mármore, como se até o fogo tivesse medo do que está prestes a acontecer. Roma parece respirar pesado naquela noite. Do lado de fora, o povo apenas escuta sussurros, risos abafados, gritos contidos. Do lado de dentro, atrás de colunas douradas e cortinas vermelhas, um único homem transforma o maior império do mundo em seu teatro privado de prazer, humilhação e loucura. Esse homem é Caio Júlio César Augusto Germânico, mas a história o batizou com outro nome. Um nome que cheira a sangue, luxúria e insanidade. Calígula. Você está prestes a entrar em um mundo onde o poder absoluto não conhece limites morais, nem religiosos, nem humanos. Um mundo onde o corpo vira moeda, o desejo vira arma e o sexo vira ferramenta de dominação política. O que você vai ouvir agora não é apenas perversão, é engenharia psicológica de um imperador que descobriu que controlar o prazer das pessoas é muito mais eficiente do que controlar suas espadas. E é por isso que, até hoje, muitos historiadores se perguntam: Calígula era apenas um louco? Ou um estrategista cruel que entendeu a mente humana melhor do que qualquer um em seu tempo? Segundo antigos cronistas romanos, como Suetônio e Dion Cássio, as orgias do palácio não eram apenas festas decadentes, eram rituais de poder. Senadores, nobres, soldados, esposas, filhas, ninguém estava realmente seguro. Em uma Roma acostumada a excessos, Calígula conseguiu ir além do aceitável até para os padrões do império mais extravagante da história. Você está prestes a ver um lado de Roma que raramente aparece nos livros escolares. Não o esplendor das legiões, mas o silêncio constrangido depois de uma ordem sussurrada no ouvido por um imperador que tratava o corpo dos outros como brinquedo descartável. Mas o que ninguém naquela época ousava dizer em voz alta era o que acontecia. Quando as portas se fechavam, as cortinas desciam e a música começava a tocar bem baixinho. Há relatos de banquetes onde as esposas dos senadores eram alinhadas como troféus, avaliadas na frente de todos. Há histórias de festas em que o imperador mandava apagar todas as luzes e o que vinha depois era um caos de toques, respirações e medo. Oficialmente, aquilo era entretenimento. Na prática, era uma mensagem: em Roma ninguém possui nada, nem a própria honra, nem o próprio corpo, apenas Calígula. Você está prestes a ouvir alguns dos relatos mais chocantes e controversos sobre as práticas sexuais do imperador mais depravado de Roma. Mas cuidado, por trás de cada ato absurdo há um padrão, por trás de cada escândalo há uma lógica sombria, porque se hoje parece apenas obsceno, na época era uma estratégia. E entender essa estratégia revela uma verdade incômoda. Talvez a distância entre a Roma de Calígula e o nosso mundo seja menor do que gostamos de acreditar. Verifique se você está inscrito no canal, deixe seu like para eu saber que você está gostando do conteúdo e deixe um comentário, ficarei grato e com certeza irei ler todos. A noite em Roma cai pesada sobre o mármore, como um véu que tenta esconder aquilo que a cidade finge não ver. As estátuas parecem observar em silêncio, os deuses de pedra assistem calados enquanto, dentro do palácio, a linha entre cerimônia e depravação começa a dissolver. Calígula não é apenas um imperador sentado em um trono dourado. Ele é o maestro de uma ópera feita de corpos, medo e desejo. Cada gesto, cada sorriso torto, cada ordem dita em tom suave tem um propósito escondido. E é isso que torna essa história diferente de qualquer escândalo comum. Por trás do exagero havia cálculo. Roma não era inocente. Essa é a mesma civilização que transformou arenas em espetáculos de morte, que via sangue derramado como entretenimento. Mas mesmo para esse povo acostumado à violência e ao excesso, Calígula conseguiu criar algo novo. Algo que misturava religião com perversão, política com cama, sacrifício com prazer. Segundo alguns relatos, ele não apenas participava de orgias, ele as coreografava. Escolhia quem tocava quem via, quem era exposto, quem era humilhado. Como se estivesse escrevendo um roteiro vivo, em tempo real, usando pessoas em vez de tinta. Há um segredo escondido na forma como ele manipulava o sexo. Não era apenas por desejo, era por domínio psicológico. Quando um imperador toma a esposa de um senador, não é só um ato de luxúria, é uma sentença silenciosa. Eu posso tudo o que você jamais poderia imaginar. Quando ele exibe a própria irmã em público, transformando laços de sangue em espetáculo, não é só escândalo, é um recado à cidade inteira. Em Roma, nenhuma regra é sagrada se ele decidir quebrá-la. E isso assusta mais do que qualquer espada apontada para o pescoço. Segundo os estudiosos modernos, muitos dos relatos sobre Calígula podem ter sido exagerados ou distorcidos com o tempo. Mas o que permanece, mesmo através das versões mais moderadas, é a sensação de que o Palácio Imperial não era apenas um lugar de governo, era um laboratório emocional
carnal, o que hoje chamaríamos de abuso psicológico sofisticado, naquela época se disfarçava de banquete, de celebração, de honra ao imperador, e o mais perturbador é perceber como muita gente aceitava, sorrindo por fora, tremendo por dentro, apenas para não ser o próximo alvo. Essa história é também parte da nossa... porque fala de uma coisa que atravessa séculos, a facilidade com que o poder se infiltra nos lugares mais íntimos da vida humana. Não é só sobre Calígula sendo depravado, é sobre como um homem descobriu que se controla o desejo dos outros, controla também seus segredos, suas vergonhas, suas fraquezas. Você está prestes a entrar mais fundo nesse palácio. Cada corredor esconde um ritual. Cada sala guarda uma lembrança que ninguém ousava repetir em voz alta. E, ainda assim, tudo isso aconteceu sob o selo oficial do império mais respeitado do mundo antigo. As paredes do palácio onde Calígula encenava suas fantasias não nasceram manchadas. Foram sendo impregnadas, pouco a pouco, por uma mente que aprendeu cedo demais que o corpo é uma arma e uma moeda, muito antes de mandar apagar as luzes nas orgias imperiais. Ele cresceu assistindo um espetáculo diferente: traições, envenenamentos, alianças quebradas na calada da noite, filho de Germânico, o general amado pelo povo, e sobrinho de Tibério, o imperador recluso que se isolou em Capri. Calígula foi moldado em um palco onde o amor vinha sempre acompanhado de medo. Ainda criança, foi levado para a ilha de Tibério, um lugar que os cronistas descrevem como um paraíso e um inferno privado. Naquela ilha, segundo Suetônio, o velho imperador cercou Vesei de jovens jogos, banquetes, performances que misturavam nudez com culto religioso. É ali que a linha entre poder político e prazer corporal começou a borrar diante dos olhos do pequeno Caio. Imagine uma criança assistindo em silêncio um mundo onde tudo é permitido ao homem que manda, onde o não desaparece, onde corpos são convocados como soldados, mas para outra guerra, a guerra contra o tédio e o imperador entediado. Anos depois, quando Calígula assume o trono, ele não cria algo novo do zero. Ele pega aquele modelo e o leva ao extremo. Mas o que ninguém sabia naquela época era o tamanho da ferida que ele carregava por dentro. A família de Calígula foi destruída aos poucos pelo próprio sistema que o colocou no poder. O pai Germânico morreu em circunstâncias suspeitas. A mãe e os irmãos foram perseguidos, acusados de conspiração, afastados, humilhados. Calígula aprendeu cedo que em Roma o sangue mais valioso não é o que corre nas veias, é o que se derrama na areia por decisão de alguém no topo. Quando finalmente se vê no trono, aos 24 anos, ele não apenas assume um império, ele assume o direito de reescrever as regras que o destruíram. Há um segredo escondido na forma como ele escolhe exercer esse poder. Em vez de governar apenas com leis, ele governa com constrangimento. Em vez de ameaçar apenas com prisão ou morte, ameaça com exposição, com vergonha, com desejo forçado. E é aqui que a infância, ao lado de um velho imperador cercado de prazeres, vira combustível para algo mais perverso. Não se trata apenas de gostar de sexo. Trata-se de entender que se você transforma a intimidade de alguém em espetáculo, essa pessoa nunca mais anda de cabeça erguida. Ela vira refém do que viveu. Segundo os historiadores, o jovem Calígula foi no início recebido como salvador. O povo o aplaudia nas ruas. Os senadores o cumprimentavam com respeito. Roma achava que finalmente tinha um imperador carismático, herdeiro de um general amado, alguém que traria de volta a glória e a alegria. Mas por trás do sorriso, havia um homem que tinha visto sua família destruída e que aprendera, com Tibério, que o palácio podia ser um bordel ritualizado. Essa mistura de trauma, ressentimento e aprendizado distorcido é o terreno perfeito para o que viria depois transformar um império em um palco erótico de humilhação. As mesas dos banquetes de Calígula não eram apenas cobertas de frutas, carnes e vinhos. Eram altares. E sobre esses altares, o sacrifício não era de animais, mas da dignidade de Roma. Imagine um salão gigantesco, pilares brancos, estátuas de deuses observando de cima. Enquanto o imperador percorre o ambiente em silêncio, como um predador que escolhe a próxima presa, ao redor, senadores e nobres riem, fingem tranquilidade, bebem mais do que deveriam, porque sabem que, a qualquer momento, alguém será chamado pelo nome. E, quando Calígula pronuncia esse nome, não há como recusar. Ele pede não só a presença de um homem, pede também a da esposa, às vezes da filha, às vezes das duas
Segundo relatos antigos, durante esses banquetes, Calígula tinha um hábito perturbador, mandar chamar as esposas dos senadores para se sentar ao lado dele, avaliá-las com um olhar, conversar no ouvido, tocar como se estivesse testando a textura de um objeto caro. Em seguida, ele podia simplesmente se levantar, levar a mulher para um quarto adjacente e, depois de algum tempo, voltar ao salão comentando em voz alta o desempenho dela, o que gostou, o que achou medíocre. Não era só sexo, era um espetáculo público de humilhação. Um imperador que tomava, diante de todos, aquilo que em Roma era considerado o maior símbolo de honra de um homem, sua casa, sua esposa, sua intimidade. Mas o que ninguém daquela sala ousava dizer é que esse ritual era também um teste de lealdade. Se o senador se mostrasse irritado, enciumado, tenso demais, era marcado. Se fingisse que aquilo era uma grande honra, um privilégio, um presente divino, sobrevivia mais um pouco, o sexo virava uma espécie de interrogatório silencioso, uma forma de descobrir quem ainda carregava algum orgulho dentro de si. E aos olhos de Calígula, orgulho era uma ameaça. Segundo alguns biógrafos, ele chegou a se vangloriar de domar homens poderosos, apenas deitando-se com suas esposas diante deles. Mais eficiente que qualquer espada. Segundo os cronistas, havia também noites em que o próprio banquete se transformava em bordel organizado. O salão mudava de atmosfera. As músicas ficavam mais lentas, as luzes mais baixas. Calígula então levantava a taça e, com um sorriso quase gentil, anunciava que comece o jogo. Criados abriam portas laterais. Cortinas eram puxadas e, de repente, o palácio inteiro se tornava um labirinto de corpos. Maridos perdiam esposas na multidão. Esposas eram empurradas para braços desconhecidos. O imperador observava tudo, às vezes participando, às vezes apenas assistindo, como um diretor satisfeito com o caos que ele mesmo escreveu. É o paraíso para quem olha só para o excesso de prazer, e o inferno para quem entende o que está acontecendo por baixo. Porque, na prática, ninguém ali tem escolha verdadeira. Até o prazer é forçado. Até o desejo é comandado. Segundo os estudiosos, esse tipo de ritual tinha um recado claro. Vocês acham que são donos de terras, títulos, famílias, mas no fundo tudo pertence a mim. Até o que vocês fazem na cama. O sexo deixa de ser íntimo e vira política. A vergonha vira ferramenta. E o palácio, o centro do império, se converte em um bordel de luxo onde ninguém é cliente. Todos são marionetes. E ainda assim, o que está acontecendo nos salões é quase suave, perto da escuridão que ele reserva para a própria família, né? Porque se com os senadores ele joga com a honra, com o sangue dele, ele decide jogar com o sagrado. As portas dos salões ainda ecoavam risos falsos quando Calígula começava seu espetáculo mais sombrio. Aquele que não era encenado diante de toda Roma, mas sussurrado pelos corredores, temido até pelos deuses de pedra. Se, com as esposas dos senadores, ele destruía a honra pública, com as próprias irmãs ele rasgava algo ainda mais profundo, o senso de sagrado. Em uma sociedade que valorizava a família como núcleo de tradição, Calígula tomou esse núcleo e o transformou em palco. Drusila, Agripina, Júlia, Lívila. Nomes que, em outro contexto, seriam apenas figuras nobres, tornaram-se, sob seu olhar, peças de um teatro proibido. Segundo Suetônio, Drusila era a favorita. Há relatos de que ele a tratava não como irmã, mas como esposa. Sentava-se com ela em banquetes de um jeito íntimo demais. Beijava menos em público de forma que arrancava mais silêncio do que aplausos. Em algumas ocasiões, teria mandado tirar a esposa oficial da sala e chamado Drusila para o lugar de honra ao lado do trono, como se estivesse testando a paciência dos deuses e dos homens ao mesmo tempo. O que ninguém ousava comentar em voz alta, mas todos percebiam, era que o imperador parecia querer mais do que afeto fraterno. Ele queria provar que podia atravessar qualquer limite, menos até o incesto, e continuar impune. Há um segredo escondido nesse gesto. Não é apenas devassidão, é desafio metafísico. Quando um homem toma para si algo que em qualquer cultura é considerado intocável, o laço de sangue, ele está enviando uma mensagem. Nem as leis da natureza se aplicam a mim. É como se Calígula usasse o corpo de Drusila como altar de sua própria divinização. E ele não parava aí. Segundo alguns relatos, ele teria se gabado de ter se deitado também com as outras irmãs, Agripina e Lívila, ora por desejo, ora por puro prazer de ver o constrangimento nos olhos da família. A casa imperial, que deveria ser modelo de moral pública, virava um labirinto de relações confusas, onde ninguém sabia mais o que era afeto, o que era coerção, o que era estratégia. Quando Drusila morre em 38 DC, código algo ainda mais perturbador acontece. Calígula a declara quase como uma deusa. Luto oficial, homenagens, culto. Alguns cronistas sugerem que ele a tratava como
como se tivesse perdido não só uma irmã, mas uma espécie de esposa sagrada. A dor, misturada com a obsessão, contamina Roma inteira. O povo chora, o Senado observa. E, por trás de toda essa encenação, fica uma pergunta incômoda. Quanto daquela ligação era amor distorcido? E quanto era apenas mais um capítulo da necessidade dele de mostrar que nada lhe era proibido? Segundo estudiosos modernos, é possível que parte dessas histórias tenha sido aumentada pelos inimigos políticos de Calígula depois de sua morte, para justificar o assassinato dele. Mas, mesmo que tirássemos o exagero, o rastro de fumaça continua forte demais. Ele de fato jogava com a imagem das irmãs, exibia, insinuava, invertia papéis, transformava o que era privado em público e, mais uma vez, o sexo aparecia não como um fim em si, mas como ferramenta. Se ele consegue dominar até a própria família dessa forma, o que não poderia fazer com o resto de Roma? Essa sensação de que o império estava nas mãos de alguém que misturava incesto, devoção e exibicionismo criava um clima de ansiedade permanente. Quem ousaria confrontar um homem que se dizia quase divino, que tratava a própria irmã como deusa e amante, que ria das leis humanas como se fossem sugestões? A cada gesto, Calígula parecia testar até onde o mundo aguentaria, e o mundo aguentava calado, pelo menos por um tempo. Os corredores do Palácio Imperial, à noite, pareciam mais com o interior de um templo profano do que com a sede do governo de Roma. Tendas de tecido fino pendiam do teto, filtrando a luz das tochas em tons avermelhados, como se o fogo também estivesse excitado. O cheiro de vinho, suor e óleos perfumados enchia o ar, misturado a risos nervosos e sussurros que nunca seriam repetidos em voz alta. Calígula caminhava por esse cenário como um sacerdote de um culto que ele mesmo inventou. Para o povo ele era imperador, ali dentro era muito mais, era o deus do prazer obrigatório. Segundo alguns relatos, Calígula transformou partes do palácio em algo parecido com um bordel de luxo. Mandava trazer mulheres da cidade, esposas, prostitutas, até jovens de famílias respeitáveis, e as distribuía pelos cômodos como se estivesse organizando um cardápio humano. Em certos dias, as portas do palácio se abriam para visitantes selecionados, que eram conduzidos por criados por corredores cheios de cortinas, onde, atrás de cada tecido, havia um corpo, uma cena, uma oferta, mas o detalhe mais cruel é que por trás da aparência de festa não havia verdadeira escolha. Muitos estavam ali por medo, por pressão, por chantagem. Aquele lugar não era apenas erótico, era um labirinto de dívida e submissão. Há um segredo ainda mais escuro. Calígula não se contentou em usar o palácio. Ele foi além. Segundo Suetônio, chegou a transformar partes do próprio templo deputado a deuses em extensão desse bordel imperial. É como se tivesse decidido provar que nem os deuses escapariam de seu apetite. Sacerdotes eram obrigados a assistir. Ofertas religiosas eram misturadas a rituais de prazer. Algumas mulheres eram colocadas em posições que lembravam estátuas divinas, como se ele quisesse transformar corpos mortais em ídolos de carne, ao seu dispor. Em vez de incenso, gemidos. Em vez de oração, ordens, sussurradas no ouvido. Segundo os cronistas, havia noites em que ele mandava chamar homens endividados e os obrigava a ver suas esposas serem exibidas como meretrizes sobre colunas, apenas para, depois, anunciar que parte da dívida estava perdoada. A floresta de mármore de Roma dava, mas agora parecia pedir algo em troca, uma moeda que não era ouro, mas vergonha. Era a reciprocidade levada ao extremo perverso. Eu te dou proteção, posição, perdão. Você me dá o que tem de mais íntimo. E, no fundo, todos sabiam que recusar não era uma opção real. Em Roma, dizer não ao imperador era como pedir a própria sentença. Segundo estudiosos modernos, esse uso do sexo como moeda dentro do sistema romano não era completamente estranho. À época menos já havia prostituição, favores, escândalos. Mas com Calígula, a escala muda. Não é mais um vício privado, escondido. É política de Estado. O palácio, o templo, os corredores, tudo vira cenário. A mensagem silenciosa é simples e aterradora. Se até os deuses dividem espaço com meus jogos, o que resta para vocês, mortais? As fronteiras entre o sagrado e o profano, o público e o íntimo, o voluntário e o forçado, derretem como cera. E nesse ponto da história, algo começa a rachar por baixo do mármore. Senadores humilhados, militares desconfortáveis, sacerdotes ofendidos. O riso forçado dos banquetes começa a soar mais como um grito preso na garganta. Calígula transformou o corpo em palco, o desejo em arma, o templo em bordel. Mas uma
uma pergunta começa a ecoar em silêncio entre aqueles que assistem de perto. Até quando o império aguenta ser governado por alguém que confunde trono com cama e altar com leito? Os risos nos banquetes começaram a soar diferentes. Antes eram máscaras bem colocadas, aplausos teatrais para cada absurdo de Calígula. Com o tempo viraram ecos ocos, quase tremidos. Por trás das taças erguidas, olhos se evitavam. Senadores que antes se gabavam de proximidade com o imperador, agora mediam cada palavra. Soldados da guarda pretoriana, acostumados a obedecer sem pensar, passaram a trocar olhares rápidos, desconfiados, como quem partilha um segredo que ainda não pode ser dito. O ar do palácio, saturado de perfumes e vinho, começou a carregar outra fragrância, a do medo misturado com ódio. Segundo os cronistas, Calígula não parou na humilhação sexual. Ele começou a atacar o orgulho dos poderosos em outras esferas. Mandava matar por capricho, confiscava patrimônios, ria da seriedade do Senado, chamando-os de covardes e servos. Exigia ser tratado como um deus vivo, esperava altares, estátuas, sacrifícios em seu nome. Em público, falava como se Roma fosse um brinquedo. Em privado, dobrava a própria crueldade. As mesmas mãos que arrancavam roupas em banquetes eram as que assinavam condenações à morte como quem escreve bilhetes. Cada abuso de poder no corpo vinha acompanhado de um golpe na estrutura política. Mas o que ninguém ousava admitir em voz alta era o quanto aquilo tudo feria a masculinidade e o senso de honra dos homens ao redor dele. Ser traído na cama era, em Roma, pior do que perder dinheiro. Ser forçado a assistir a própria esposa exposta como mercadoria diante de outros homens era um tipo de ferida que não cicatriza. No começo, muitos engoliam essa humilhação por medo e por interesse, mas com o tempo, a equação começou a inverter. O medo continuava, mas o ódio crescia mais rápido. E quando o ódio ultrapassa o medo, nasce algo perigoso, a conspiração. Segundo estudiosos, o ponto de virada não foi apenas um evento, mas um acúmulo. Cada orgia forçada, cada insulto, cada brincadeira com esposas e irmãs de homens poderosos. Era um tijolo na construção invisível da sua própria queda. Oficiais da guarda pretoriana, que viam de perto as cenas no palácio, começaram a se perguntar se juraram proteger Roma, ou os caprichos de um homem que tratava tudo como um teatro pessoal. Senadores ridicularizados em público, com suas famílias usadas como peças de jogo, passaram a sussurrar em corredores escuros. O bordel imperial, ironicamente, se tornava também o berço de uma revolta silenciosa. É nesse clima que surge o nome de Cássio Quereia, um oficial da guarda que, segundo relatos, teria sido alvo constante das piadas obscenas de Calígula. O imperador zombava de sua virilidade, imitava sua voz, ridicularizava sua forma de comandar. Não era só desrespeito militar, era ataque direto à honra de um homem treinado para matar. E em uma cultura como a romana, isso é brincar com fogo numa sala cheia de óleo. Aos poucos, Quereia encontra em outros homens a mesma ferida. Não é apenas discordância política, é humilhação íntima transformada em energia de vingança. Segundo as versões mais aceitas, a conspiração tomou forma em silêncio, alimentada pelo que todos tinham visto, mas ninguém ousava falar as orgias, os templos profanados, as irmãs exibidas, as esposas tomadas, os risos cruéis. Tudo isso se condensou em uma decisão. Aquele homem não podia continuar vivo. E o mais irônico é que foi justamente a intimidade forçada, o acesso desrespeitoso ao que os outros tinham de mais privado, que abriu as portas para que alguém chegasse perto dele com uma lâmina na mão. O império que ele governou pelo corpo começou a se voltar contra o seu próprio corpo. Chega então o dia em que o teatro muda de lado. Após um espetáculo público, em um corredor estreito, sem tochas demais, sem plateia oficial, Calígula caminha achando que todos ali ainda são personagens do seu jogo. Mas, dessa vez, os papéis foram trocados em silêncio. Facas saem de bainhas. Golpes atingem o homem que se achava intocável. O corpo que havia transformado tantos outros em instrumentos de prazer e humilhação, agora jazia no chão frio, reduzido ao que todos os corpos são no fim, frágil, vulnerável, silencioso. Não houve orgia, não houve rito sensual, houve apenas sangue e pressa. E é aqui que a história cria um eco perturbador. Um império inteiro tolerou anos de abusos, excessos e espetáculos, indecentes, até que o desejo de vingança superou o pavor. A morte de Calígula não apaga o que aconteceu nos salões, nos templos, nas camas. Fica um rastro, uma pergunta não respondida. Até que ponto o ser humano suporta ver seu desejo, sua intimidade e seu corpo transformados em ferramentas de poder, antes de quebrar? E, talvez mais inquietante ainda, olhando para o nosso tempo, será que estamos tão longe assim de imperadores que governam pelo prazer, pela exposição, pelo controle daquilo que temos de mais íntimo? As tochas se apagam uma a uma, como se Roma quisesse
esquece, enfim, esqueceu o que viu. O corpo de Calígula, que um dia caminhou pelos corredores como se fosse um deus encarnado, agora não passa de carne inerte, arrastada às pressas, escondida sob o mesmo mármore que testemunhou suas noites de delírio. Os salões que ecoavam risos forçados e gemidos sufocados agora estão estranhamente silenciosos, mas o silêncio não é paz. É ressaca, é o momento em que um império inteiro percebe que não é tão simples se livrar de alguém que transformou o sexo, o desejo e a vergonha em ferramentas de poder. Porque, mesmo morto, ele deixa algo para trás. A memória do que as pessoas foram capazes de fazer quando tinham medo de dizer não. Os senadores voltam a andar com postura ereta, tentando recuperar uma dignidade que foi despida em público. Soldados fingem que sempre foram apenas leais a Roma, não a ele. Sacerdotes purificam templos, lavam altares, queimam incensos mais fortes, como se o cheiro do passado pudesse ser apagado com fumaça, mas no fundo, todos carregam imagens que nunca mais poderão desver. A esposa obrigada a sorrir, a irmã exposta como espetáculo, o amigo que trocou silêncio por sobrevivência, a cicatriz que Calígula deixou não está no mármore, está no olhar de quem participou, de quem viu, de quem fingiu não ver. E é aqui que a história deixa de ser apenas um relato distante sobre o imperador depravado. Ela escorre pelo tempo e encosta na nossa pele. Porque hoje o palco mudou de forma, mas o roteiro parece familiar. Não temos mais banquetes à luz de tochas, mas temos telas que expõem o íntimo. Não temos o imperador ordenando orgias no palácio, mas temos estruturas inteiras que lucram com corpos, com segredos, com exposição. A lógica é assustadoramente parecida. Quem controla o desejo, controla o medo. Quem domina a vergonha, domina o silêncio. Ontem o palco era Roma, hoje o palco é o mundo. Você acabou de atravessar os corredores mais escuros da vida de um homem que transformou o maior império da antiguidade em um laboratório de dominação pelo prazer. Agora, a pergunta que fica não é só quão longe Calígula foi, é outra, bem mais incômoda. Até que ponto nós mesmos entregamos voluntariamente? O que temos de mais íntimo em troca de aprovação, poder, status, pertencimento? E se sem perceber estivermos aplaudindo novos Calígulas vestidos de modernidade, sorrindo para câmeras em vez de tronos? Se essa história mexeu com você, se em algum momento deu vontade de desviar o olhar ou de saber mais, isso não é por acaso. Comenta o que mais te chocou: as irmãs, as esposas dos senadores, os templos transformados em bordéis ou a semelhança incômoda com o nosso tempo. E se quiser continuar descendo por essas galerias da história onde o poder mostra seu lado mais íntimo e perturbador, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque, no fim, entender monstros como Calígula talvez seja a única forma de reconhecer quando alguém hoje começa a se parecer demais com ele. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like se essa história te prendeu. Comente qual foi a parte mais perturbadora para você e se inscreva no canal para mais narrativas históricas intensas, sombrias e reveladoras. Sua interação ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e mantém viva a discussão sobre como o poder, ontem e hoje, continua tentando dominar aquilo que temos de mais íntimo.